Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e voltei para falar hoje da estreia da semana que muita gente estava esperando, que é o retorno da franquia Evil Dead, com A Morte do Demônio, A Ascensão. Para quem não tá ligado, a franquia da Morte do Demônio, ou Evil Dead, foi lançada lá em 1981 pelo Sam Raimi. O primeiro filme é como um filme ainda quando ele era universitário, quase amador, que ele fez em 1981, que teve sequências em 87 e em 92 e um reboot, digamos assim, uma nova versão do seu filme em 2013, já chamada também de Evil Dead ou A Morte do Demônio, tendo uma sequência desse filme de 2013 agora em 2023. Nesse novo de 2023, A Ascensão, uma família que mora em Los Angeles, num prédio quase que abandonado, um prédio que está para ser demolido e eles têm que sair dali em alguns dias, acaba encontrando o livro dos mortos e a partir daí a mãe dessa família, ela é possuída e começa uma sequência de mortes brutais. E é sobre isso que é Evil Dead, um demônio possuindo pessoas e muito sangue. Eles até fazem marketing disso, que é o filme mais sangrento de todos os tempos, e realmente a quantidade de sangue, desde lá dos primeiros dos anos 80, é gigantesca. Claro, lá os primeiros tinham uma pegada muito mais trash e até um pouco cômica, só que desde 2013 a franquia ganhou esse tom mais sério, mais pro terror mais pesado mesmo, que era uma coisa que estava fazendo muito sucesso ali em torno de 2010, e agora a sequência vem no mesmo ritmo. Dessa vez ela é ambientada nesse prédio em Los Angeles, mas eu esperava alguma coisa mais envolvendo a cidade ou elementos, mas ele acaba se focando realmente dentro desse prédio, que muitas vezes parece um hotel, já que tem várias pessoas ali, tem um rolê com elevador. As cenas de corredor lembram muito alguns outros filmes que se passam dentro de hotel. Tem uma referência claríssima ao Iluminado, quando a porta do elevador abre, aquele rio de sangue sai porta fora. Isso acontece aqui também, mas realmente alguns elementos urbanos que eu esperava que pudesse ter acabam não aparecendo. A direção é do Lee Cronin e, comparando com a de 2013 do Fede Álvares, que eu gosto muito, ela é menos sombria. O Fede conseguia dar esse ar um pouco mais sombrio pro filme, que aqui eu senti um pouco de falta, talvez por se distanciar ainda mais das origens da franquia. Claro que tu tirar da floresta já ajuda a ser menos sombrio. O clima da floresta, o clima de cabana, propicia muito isso. E mesmo que ele tente fazer algumas coisas com luzes piscando e coisa no hotel, acaba não trazendo aquele mesmo clima. Não que incomode muito em relação ao filme, porque realmente o objetivo é ter muitas mortes e isso o Lee faz muito bem. As mortes são realmente muito boas, ele não tem nenhum tipo de pudor, seja quem as pessoas que ele tá matando, se são crianças, se são adultos, se são mulheres, o que importa é que o demônio tá matando e eles se defendem, é tudo bem brutal mesmo. Teve notícias aí de pessoas passando mal, eu sinceramente não me afeta tanto assim, mas se você é a pessoa mais assustada, talvez seja melhor ver o filme em casa nesse momento, porque realmente é bastante sangue, é pedaço de corpo saltando. Eu adoro, mas né, vale a dica. O novo filme consegue se estabelecer muito bem dentro da franquia. Ele consegue fazer as referências certas, como o próprio Sam Raimi fez lá quando fez o seu segundo filme. Tá tudo aqui, tem o relógio, a gente tem a cena dela ficando presa, claro que antes eram árvores que prendiam nas raízes a personagem, aqui ele traz um outro elemento, mas consegue trazer isso de volta, a gente tem a motosserra, a gente tem uma espingarda, tem todos os elementos que fazem essa alusão à própria franquia. Ela se referencia muito a todo tempo. Claro que o filme de 2013 já distancia um pouco da franquia original e esse vai mais além ainda. E quem é mais apaixonado pela
pelos iniciais, vai sentir cada vez mais isso. A imagem é muito bonita, os movimentos de câmera são muito certinhos. A gente vê bastante isso na primeira sequência do filme, que tem essa coisa, tem aquela câmera vindo de longe, parece que é o demônio atacando alguém, mas já é tudo muito mais controlado do que a energia caótica que o Sam Raimi apresentou nos filmes dele. Isso deixa cada vez mais claro que essa sequência é muito mais para os fãs do filme de 2013 do que os fãs lá da franquia original. Nas atuações eu não vi nada assim para exaltar dentro desse filme. O foco realmente são as mortes, o diretor faz muito bem isso, mas a gente não tem uma grande personagem, mesmo a nossa aqui, Final Girl, talvez a gente possa chamar assim. A protagonista do filme, que é a Beth, ela realmente não traz algo que seja memorável, diferente do que a gente viu lá no de 2013 com a Jane Levi, que realmente entregou uma protagonista que a gente gostaria de ver mais. E aqui é outro ponto, a gente está tendo uma sequência que não é bem sequência porque a protagonista não tá aqui, e a todo tempo tu fica se perguntando o que aconteceu com aquela moça, sendo que a gente já estava se perguntando sobre o Bruce Campbell, sobre o Ash desde lá do começo. Antes de ver o filme, as principais perguntas que as pessoas me faziam quando sabiam que eu ia ver era: será que o Ash vai aparecer? Enfim, a gente agora tem para perguntar se o Ash ou se a Mia vão aparecer em algum momento. A partir de agora eu vou falar mais sobre a história da franquia, e aí eu vou citar alguns spoilers desse filme para dizer o andamento, como é que esse demônio chegou em Los Angeles. Então, se tu quer saber, eu vou falar sobre isso agora, mas saiba que vai ser com spoilers do filme, então se tu não se importa, já fica aqui, se não assiste e volta depois. Lembrando que lá a gente teve o livro dos mortos que ressuscita, traz esse demônio de volta à vida, ele acaba possuindo as pessoas e ele tá tentando ganhar essa forma para assumir o seu lugar na Terra e fazer o que os demônios fazem. É mais ou menos isso. Em todos os filmes o livro tá lá na cabana. O segundo filme é quase que um soft reboot do começo, ele refaz o filme muito rápido e depois aumenta a história do Ash ali. O terceiro filme ele vai pro passado e é uma viagem completa e esquece. O filme de 2013, ele praticamente ele faz uma adaptação da história. Ele não chega a ser um reboot, porque ele não traz os mesmos personagens. É como se outras pessoas chegassem na cabana e o livro dos mortos tá lá, e eles encontram e liberam esse demônio de novo. Esse filme de 2013 ele estabelece algumas coisas, ou pelo menos ele tenta estabelecer algumas coisas, que o demônio deveria consumir ou possuir 5 almas para que ele conseguisse realmente assumir alguma forma e a partir daquilo caminhar sobre a Terra ou qualquer coisa assim que a gente queira dizer. Óbvio que lá teoricamente ele não consegue, a protagonista acaba sobrevivendo. Nesse novo eles meio que esquecem tudo isso. E a parte da ascensão aí que eu digo que não fica muito bem explicada, porque eles não puxam esse fiozinho lá do filme de 2013. Aqui eles moram num prédio que há muito tempo atrás foi um banco, esse prédio está para ser demolido, e quando em algum momento do filme tem um terremoto, as crianças estão na garagem, porque eles saíram para comprar pizza, enfim, não importa, eles estão na garagem, e se abre um buraco no chão, eles acabam achando um cofre escondido lá. O filho da família entra lá, acaba achando essa caixa onde tinha muitos documentos antigos que o próprio filme ignora, mas ele acha o livro dos mortos e acha alguns discos. Nos outros filmes, de alguma maneira, sempre alguém acabava lendo alguma coisa que estava ali nos livros. Talvez nesse filme, por botar ele na mão de uma criança, eles resolveram adaptar isso com os discos. Lá nos primeiros filmes, a gente vê que existe um disco também. Talvez essa seja mais uma referência, mas a verdade é que ele tem 3 discos e quando ele bota para tocar o primeiro, a gente começa a ter algumas explicações ali. Isso é uma gravação de uma reunião de alguns padres em 1923, onde eles encontraram o livro dos mortos e queriam fazer a tradução dele, queriam decifrar os segredos que ali existiam, só que a igreja, ou pelo menos aquele grupo de padres, foi completamente contra.
O segundo disco, que ele já escuta logo depois, já mostra um trio de padres meio rebeldes que resolveu ler e decifrar de qualquer parte, e aí ele começa a fazer a leitura. Kanda, Astrada. Eu vou parar por aqui, porque não é que eu não saiba o resto das palavras. Mas sabe como é, né? Aconteceu lá, vai que eu falo aqui e essas luzes começam a piscar. É melhor não provocar quem tá quieto. Mas então são essas músicas nesse disco que trazem o demônio, e o demônio acaba pegando a mãe dele numa cena bem controversa, porque ela acabou de xingar as crianças que não era para usar o elevador, ela acaba usando o elevador para ir lá no porão, e é lá que o demônio ataca ela, por isso que ela é essa entrada do demônio. E depois o filme inventa uma desculpa qualquer para as pessoas não conseguirem mais sair do prédio. E nesse andar, com essa família e mais alguns vizinhos, começam as mortes. E até aí tudo bem, né? É o jeito do demônio vir. Mas o que é importante é que nessa conversa dos padres, eles dizem que o livro foi feito em 3 volumes. É a desculpa deles para não usar o livro aquele que ficou lá na floresta. Para quem lembra, no filme de 2013, a casa pega fogo e o livro estava dentro. O livro é indestrutível, então provavelmente ele ficaria no meio dos escombros da cabana que incendiou. Aquele livro ainda tá lá na floresta, se nós formos pensar numa sequência em tudo no mesmo universo. Esse aqui é um outro livro, então no momento nós temos 2 e um áudio que diz que são 3. Fica aí a dica que nós devemos ter mais filmes sim da morte do demônio aí pra frente. Claro que hoje em dia tudo depende da bilheteria, nós sabemos o quanto isso influencia nos filmes ter sequência ou não, mas ele deixa essa pestinha de que são 3 livros. E é aí que fica a nossa esperança de que ele consiga costurar toda essa história. A verdade é que nesse filme ele não fez. Ele criou uma nova história para justificar a presença de um livro em Los Angeles. Como eu falei, a gente já estava em 2013 esperando aí uma volta, uma aparição, pelo menos do Ash. Ela não aconteceu, ou aconteceu mais ou menos, porque lá no finalzinho dos créditos a gente tem uma ceninha em que a cara do Ash aparece, dando a entender de que ele tá por aí. Nesse aqui ele não aparece, já quebrando a expectativa de quem imaginava. Mas o Ash não aparece, não fazem menção nenhuma ao Ash e também menção nenhuma a Mia. 2 ótimos personagens da franquia que a franquia parece estar esquecendo. Voltamos na história dos 3 livros. Talvez esse terceiro seja o motivo da gente reunir essa galera toda para ir atrás desse terceiro e, quem sabe, achar uma forma de destruir o livro ou de realmente aprisionar ele em algum lugar. Uma forma de começar a lutar com o demônio, não simplesmente sobreviver às coisas que ele faz. Com a chegada de A Morte do Demônio, a Ascensão, sempre vem aquela pergunta: dá para assistir esse filme sem ter visto os anteriores? Ele funciona isoladamente? E eu acho que esse é um daqueles casos que sim. Claro que várias referências sempre se perdem e isso é normal, e mesmo naqueles que dá para assistir sem ver o resto, é normal perder as referências, porque tu não viu, obviamente, né? Fica difícil. Mas dá para assistir sim, ele não puxa nenhuma história, ele cria a sua própria história, até de algum jeito meio controverso, mas ele cria a própria história e dá para assistir sozinho, delícia, sem precisar ter visto mais nada. Opinião própria? Assista tudo desde lá do comecinho. Eu sou um dos fãs daquele lá dos anos 80, para mim que são maravilhosos. E é uma experiência completamente diferente, vale a pena sim. Lembrando que A Morte do Demônio, a Ascensão, estreia nesta quinta-feira nos cinemas, dia 20, e eu espero vocês assistir e voltar aqui para comentar com a gente o que vocês acharam. Até a próxima, tchau, tchau.